exército que nesse exército tem feridos, tem pessoas machucadas. Grande Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em seu santo e bendito nome. Agradecemos pela boa noite que o Senhor tem nos dado, agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida material e por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida espiritual, Pai. Aqui estamos nessa manhã para cuidar da nossa vida espiritual, pois já está próximo o fim de todas as coisas, Pai. Aqui estamos para fazer a Tua vontade, porque quando cuidamos da nossa alma, estamos na Tua perfeita vontade, Pai. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, perdoe todas as nossas falhas, nossas fraquezas, aquilo que nós ainda não conseguimos colocar em prática, Senhor. Nos ajude para que possamos sair daqui melhores cristãos, porque o profeta disse que quando nós viemos na igreja, nós saímos daqui melhores ou saímos daqui piores. Que possamos sair daqui melhores, Pai. Que o Senhor não permita nenhum espírito, ó Deus, danificar esta reunião, mas que Teu Espírito Santo tome o controle de todas as coisas e que Teus anjos estejam acampados aqui nesta manhã e que a Tua palavra seja pregada na unção do Teu Espírito e aquele que está fraco possa sair daqui forte, aquele que está desanimado possa sair daqui animado, e que o inimigo possa ser envergonhado, Pai, e que o Teu nome possa ser glorificado nesta manhã, Pai, e que tenhamos um bom tempo em Tua presença, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. 1 Pedro, capítulo 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ímpio é religioso, pecador é o que está no mundo. Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, amém, amados. Assentai-vos. Desejo falar nessa manhã sobre, meu tema para essa manhã é o cristão, ou a vida cristã, né? Na verdade, ser um cristão não é uma coisa muito fácil. Ser um religioso é algo fácil. Porque quantas religiões existem no mundo? Milhares. E existe religião para todos os gostos. Mas eu creio que ser cristão não é ser um religioso. Ser cristão é algo muito além do que eu imagino, do que você imagina. Segundo a palavra, e segundo o que o profeta nos ensina, ser cristão é ser como Cristo. É falar como Cristo. É andar como Cristo. É viver uma vida aqui na terra como Cristo viveu. Para mim, isso é ser cristão. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. E no versículo 6, vamos ver esse versículo, que ligação ele tem com o tema o cristão. Primeira carta de João, próximo do Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, amados? Agora, na mensagem Redenção pelo Poder, nós vamos associar essa palavra aqui da primeira carta de João, do capítulo 2, do versículo 6, nós vamos associar com a mensagem Redenção pelo Poder, do parágrafo 37 ao 39, o profeta diz: Então, na última praga que assolou a terra lá, o profeta está falando que a última praga que assolou o Egito foi a morte. Então, na última praga que assolou a terra lá, o assolou o Egito, foi a morte. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante. Estudaram isto, talvez muitas vezes. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou a igreja, assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Agora vejam o que o profeta fala. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo, não buscarem, o Espírito Santo, secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora, após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passarem pela terra,
E ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, né? E falando o que querem, e acham que não vão ser julgados diante de Deus. No entanto, chamando a si mesmo de cristão. O profeta diz, quando você fala que você é um cristão, todos os olhos do céu estão postos em você. Então tenha cuidado. Fazendo o que bem entende, no entanto, chamando a si mesmo de cristão e dizendo estar certos. Aí o profeta diz, ser cristão significa ser como Cristo. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Se Cristo vier e eu estiver num local que eu não deveria estar, eu posso ficar. Se você estiver num local que você não deveria estar, você pode ficar. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Se Cristo estiver na minha presença, estiver na tua presença, você tem coragem de falar mal de alguém se Cristo está na nossa presença? Se Cristo fosse convidado para ir na tua casa, como você conversaria? Que tipo de conversa você teria? Porque Ele está ali sentado. E Ele disse em sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, na forma do Espírito Santo. E a sua palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Você está selado, mas você pode entristecer o Espírito Santo. Aonde você foi, por que você falou, o que você falou, você pode entristecer. A sua atitude pode fazer o Espírito Santo, diz o profeta na mensagem, que ele pode sair da sua vida e esperar você se acalmar quando você está com um temperamento muito forte. Porque o Espírito Santo foi comparado, quando ele pousou sobre Cristo, na forma corpórea de pomba, né? Não que era uma pomba, mas na forma corpórea, a pomba pousou sobre o cordeiro. Mas o profeta disse que só pousou sobre o cordeiro a pomba, porque era a mesma natureza. E o Espírito Santo só vai pousar naqueles que têm a natureza do cordeiro. Se não tiver a natureza do cordeiro, o Espírito Santo sai. E pode acontecer comigo e com você, como aconteceu com Sansão. Ele brincou de ser cristão, e a Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 20, que ele não soube quando o Espírito de Deus se retirou dele. Quando ele foi para guerrear contra os filisteus, pensando, agora vou vencer, agora vou novamente matar os filisteus pegaram ele, cortaram o cabelo dele, cegaram ele, e ele ficou como um palhaço no templo de Dagon, todo mundo olhando para ele, rindo da cara dele. É isso que o diabo faz com o crente. Ele fica rindo da nossa cara quando a gente faz coisas que não é para a gente fazer. Mas o cabelo de Sansão cresceu. E ele disse para Deus, Senhor, somente uma vez mais. Deixa meu cabelo crescer. Dá-me mais do teu espírito para que eu possa matar os filisteus. Na morte de Sansão, teve mais filisteu morto do que quando ele estava guerreando com os filisteus, né? Morreu muita gente no templo de Dagon. Mas ele saiu da perfeita vontade
e ficou na vontade permissiva. Mas quando é um eleito, quando é um cristão, quando é um filho de Deus, você pode até sair e ir na vontade permissiva por sua conta. Mas se é um filho de Deus, Deus faz você voltar para a perfeita vontade. Nem que tu tenha que levar uma chicotada do diabo, como Sansão teve que levar umas chicotadas e ficou até sem olho. Quando Israel saiu da Palestina, quem que Deus levantou? Para chicotear os judeus. Quando eles foram para o mundo, Deus teve que levantar quem? Hitler. E o Hitler foi o que para os judeus? Foi um chicote, foi o carrasco. Depois de Hitler, Mussolini. Depois de Mussolini, Stalin. Para que esses homens terríveis, que tinham raiva de judeu, ódio de judeu, era o chicote de Deus, porque Deus não mandou nenhum judeu sair da Palestina. Mas por que isso? Porque lá na Palestina era onde eles tinham, Deus disse que ali era a terra da promessa. Lá eles iam ser abençoados. Lá eles iam achar a terra que manava leite e mel. E o profeta diz que tudo isso é tipo, o que aconteceu com Israel é tipo, é sombra, com o que acontece com um cristão. A terra que mana leite e mel, hoje para mim, para você, a terra prometida, diz o profeta, hoje é o batismo com o Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você segue, você anda nas linhas da palavra, você anda retamente, você procura viver uma vida digna do Evangelho, você se preocupa em não sair fora da palavra, porque se você sabe, se você sair fora da palavra, você leva chicote. Eu levo chicote. Está certo assim? É desse jeito. Ser cristão significa ser como Cristo. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier, porque também o profeta diz que nossos pensamentos vão até a presença de Deus. E se é um pensamento mau, diz o profeta, todo pensamento mau é Satanás. E você expulsa esse pensamento mau com a palavra. Você expulsa lendo a palavra, você expulsa escutando um hino, você expulsa vindo para a igreja ouvir a palavra. Mas se você deixa esse pensamento mau, o diabo, para ele possuir uma pessoa, ele faz três coisas. Primeiro ele tenta, primeiro ele oprime a pessoa, pressiona, que é oprimir, e depois ele possui a pessoa. Em Tiago capítulo 1 está escrito assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é concebido, ela dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte. Então o diabo primeiro te tenta aqui, ó. Vai tentando na mente, porque na mente é o campo de batalha. Ele te tenta aqui, ó. E depois ele quer que esse pensamento mau, você aceite esse pensamento mau para que esse pensamento mau desça para o teu coração. Porque depois de descer para o coração, então, se descer para o coração, você vai colocar em prática o que você estava pensando. Portanto, não deixe descer para o teu coração. Deixe descer para o teu coração a palavra de Deus. Porque Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se a palavra estiver no meu coração e no teu coração, o diabo não terá lugar na minha vida e nem na tua vida. Mas ele te tenta e depois te pressiona. E depois de tentar, de pressionar, então ele quer te possuir. Aí você vê as pessoas fazendo o que elas estão fazendo aí fora.
pai matando filho, filho matando pai, esposo separando de esposa, aí se cumpre aquilo que o profeta pregou na mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Que ele disse, eu posso ver a invasão. Indo impetuosamente de igreja em igreja, de lugar em lugar, de indivíduo a indivíduo, eram os demônios entrando nas igrejas, entrando nas casas, fazendo o que o diabo vem para fazer, roubar, matar, destruir. Mas o que diz a palavra, maior é aquele que está em nós, em vós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Todo o inferno não pode, contra um crente cheio do Espírito Santo. Todo o inferno pode vir contra mim, pode vir contra você, mas se Deus estiver em mim, estiver em você, nada vai te acontecer. 1000 vai cair a um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Crise vai estar na política, crise vai estar na religião, o casal que se separou aqui, casal que se separou ali, o pai que matou o filho ali, o filho que matou o pai, porque o mundo jaz do maligno mesmo, mas com você não vai acontecer essas coisas, porque Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com o seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Por isso que o irmão Brana carregava uma pequena cruz lá no seu carro. Quando ele visse essa mulher nua pela rua, ele olhava para a cruz, olhava para o Calvário. E o profeta disse na mensagem, aquele dia no Calvário, se uma pessoa visita uma vez o Calvário, ela não é mais a mesma pessoa. Se você visitar o Calvário, se Deus te revelar o Calvário, você não fica mais a mesma pessoa. Você pensa 2 vezes antes de cometer um erro, porque ele pagou um preço tão grande por mim e por você. Ele sofreu tanto. Mas é preciso fazer de vez em quando uma visita ao Calvário. Amém, amados? Vamos adiante. Nada é fácil para um cristão. Tem gente que pensa, não, eu vou lá para a igreja lá, e lá eu não vou ter problema. Eu vou para a igreja tal e lá, olha, aquela igreja não tem problema nenhum. Tem gente que sonha com uma igreja que não tem problema. Mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, parágrafo 8. Você crê naquilo que o profeta fala? Eu creio. Então, lá vai. Lembre-se, nós não estamos num piquenique. O profeta disse que nós não estamos em um piquenique. Sabe o que é um piquenique? Quem sabe aqui? Quando você vai lá, né, debaixo de uma árvore lá, num sítio bem bonito, nada contra de vez em quando fazer um piquenique, não faz mal não. Mas o profeta disse que nós não estamos em um piquenique. É quando você senta lá debaixo da árvore, né, leva lá olha lá em Chapecó lá que eles faz o culto de manhã e termina lá a escola e o povo está assando lá carne, e quando termina, claro, de se alimentar a alma, então a gente vai almoçar, mas estão assando lá a carne, mas cada um leva sua maionese, seu arroz e quando termina a escola todo mundo vai almoçar e vira na verdade um piquenique. Mas no campo espiritual o profeta disse, lembre-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Não pense que o diabo está atirando para te ferir, para me ferir. Ele está atirando para matar.
Mas nós também não estamos atirando nele para feri-lo. Nós estamos atirando para matar o espírito. Para que você não pegue esse espírito. Porém, nós estamos em um campo de batalha. E o profeta disse na mensagem à ordem da igreja, que quando você vai crescendo no Senhor, vai crescendo espiritualmente, todas as forças das trevas estão contra você, está contra mim. Toda a força das trevas. Lembre-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer. Que isso resolve o assunto para sempre. Contanto que eles sejam um cristão, e todas as coisas virão facilmente. Sabe o que o profeta disse? Que Deus, Ele já te deu a tua bênção. Ele já te deu. Você crê que Ele já te deu? Ele já te deu, de fato. Só que tem um detalhe. Você tem que tirar o diabo do teu caminho. E aí não é coisa fácil. Contanto que eles sejam um cristão, e todas as coisas virão facilmente. O profeta diz: nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Ou seja, irmão, irmã, Deus te alistou para um exército. Um exército que nesse exército tem feridos, tem pessoas machucadas. Mas nesse exército não tem perdedores. Porque Abraão não foi um perdedor. Josué, ele não foi um perdedor. Noé, ele não foi um perdedor. Enoque, ele não foi um perdedor. Todas essas pessoas, Davi mesmo, quando ele que ele fugiu de Absalão, para não brigar com o filho dele, ele não foi um perdedor. Todos que estiveram, os heróis da fé, que estão em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, todos que lutaram esse bom combate, eles passaram lutas, se feriram, sofreram, mas eles venceram a batalha. Porque eles estão do lado daquele que sempre vence. Eles estão do lado de Miguel, daquele que não perde a batalha. E se você está do lado de Cristo, você não perderá também essa batalha. Não sei o que você está passando, mas eu tenho uma certeza: se você ficar ao lado da palavra, não ao lado de uma igreja, mas ao lado da palavra, se você ficar ao lado da palavra de Cristo, você será mais do que vencedor. E Deus vai te restituir tudo, tua família, teu trabalho, tudo. Porque a mensagem para a noiva é: somente crê. Somente crê, tudo é possível. Somente creia. Aleluia. O cristão é o que veste a armadura de Deus. Amém, amados? Vamos ver onde está essa armadura? Em que livro está essa armadura? Aonde está? Quem pode me ajudar? Efésios 6, do verso 10 ao 18. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Onde está a tua força? A tua força está em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabia que você tem uma armadura?
Você quer vestir essa armadura? Ele te deu uma armadura muito poderosa. Revestível de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo arma cilada. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Você não tem que lutar contra as pessoas. Você tem que lutar contra o diabo, que oprime, que engana as pessoas, que tira as pessoas da igreja. Com esse demônio você tem que lutar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Quando você vê um homem lá na prisão, que estuprou, que matou, que é traficante, Jesus morreu por ele no Calvário. Jesus morreu por ele e ninguém falou ainda do evangelho para ele. A lei dos homens ele vai ter que, pelo que ele fez, a lei dos homens não vai deixar, o que ele fez não vai passar em branco. Ele vai ter que ser punido pelo que ele fez na lei dos homens. Mas existe uma lei maior do que a lei dos homens, que é a lei de Deus. Se ele aceitar Jesus lá na penitenciária, aceitar o sacrifício de Cristo, ele pode ser salvo. E quando ele sair dali, nunca mais ele vai matar. Nunca mais ele vai estuprar uma criança. Nunca mais ele vai traficar a droga. Porque agora ele é uma nova criatura. E se a graça de Deus não estivesse na minha vida, na tua vida, você estaria lá. Porque existe penitenciária para homem, mas também existe penitenciária para mulher. Estaria homem, mulher, todo mundo lá. Só que Deus teve misericórdia da minha vida e teve misericórdia da tua vida. E te tirou do mundo, e te tirou da religião para te colocar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para te fazer um cristão nascido de novo, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem prazer de servir a Deus. Isso deveria te dar uma alegria tão grande. Porque tem pessoas que não sabem valorizar o que têm.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é uma arma que você tem, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É com a tua fé que você tem um escudo. Tomai também o capacete da salvação. Você coloca o capacete na cabeça. Você crê na sua salvação. E a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Como é orar em todo tempo? Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Você fala com Deus ao se levantar. Você sai para o trabalho e no teu espírito você está falando com Deus. Abençoa meu trabalho, Senhor. Me guarda, me protege, guarda minha família. E quando você volta para casa, tua família está guardada. Tua vida está guardada. Você vai fazer uma visita com o irmão para uma pessoa. Aquela alma está presa, às vezes pelo mundo, pelo pecado. Está preso por uma religião. Você deixa o irmão falar e fica orando no Espírito. Fica, Senhor, abençoa, liberta. Quando você vem na igreja que o pregador toma a plataforma, você ora no Espírito e diz, Senhor, fala comigo nesta noite, nesta manhã. Usa o pregador, Pai, que não seja ele, seja o Senhor através dele. Você fica aí no culto, naquela expectativa, orando no Espírito. E de repente vem aquela palavra no teu coração. Vem aquela palavra de consolo, vem aquela palavra de ânimo. Deus fala contigo. Você entrou ali desanimado, mas você sai daqui animado. Você entrou ali meio fraco, mas você sai daqui fortalecido. Você entra, pode até entrar com fome, mas você sai daqui alimentado. Aleluia! Glória a Deus! Quando nos tornamos cristãos, nós temos mais problemas do que quando éramos pecadores. Por quê? Porque, na verdade, o diabo, ele só atira pedra em árvore que dá fruto. Em árvore que não dá fruto, ele não está preocupado. Mas quando você começa a realizar a vontade de Deus, aí você incomoda o diabo. Porque os filhos de Deus estão aqui na terra, na verdade, para desfazer as obras do diabo. E aí você está sempre em problema. Mas eu não quero problema. Você não quer problema. Mas sempre vai ter provas, tribulações. E diz o profeta que isso é o melhor que Deus tem para mim e para você. Não é verdade? Porque as provas, lutas é para você crescer espiritualmente. Quando você vê que você está numa prova terrível,
Deus está te observando e está querendo, Ele é o professor que agora você está na sala de aula dele e Ele quer te dar uma nota de 0 a 10, para ver se você passa no teste dele. E sempre tem o teste para alcançar a nota e ficar bem na matéria. E aqui está todas as matérias. Fala comigo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E lá em cima, e quando começa lá embaixo, todo mundo tem uma fé tão grande, né? E depois vai para a virtude, vai diminuindo. E depois vai diminuindo. E depois vai diminuindo. Quando chega na paciência, e quando chega no amor fraternal, então, e quando chega no Espírito Santo, quando chega no Espírito Santo, ó, para chegar aqui a coisa é bem apertada. E às vezes nós temos mais problemas, mensagem eu sei, parágrafo 15 e 16. E às vezes nós temos mais problema quando nos tornamos um cristão do que quando éramos pecadores. É claro, diz o profeta, está escrito, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Vai ter prova, vai ter luta, vai. E essa luta já estava predestinada, porque Deus, na presciência dele, já sabia que você ia passar por isso. Mas o que foi que ele disse? Não esqueça, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai ter a prova? Vai. Mas ele vai estar contigo e vai fazer você passar por essa prova. Vai te dar vitória. Amém, amados? Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que estariam além do nosso entendimento. Sabe quando você passa por uma prova, uma luta, ou está recebendo uma pressão do diabo tão grande, que você diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? É que o mundo espiritual está agitado, as forças das trevas estão contra você, mas também a força do bem está a favor de você, e Deus está guerreando a batalha. Lá no meu trabalho, uma vez eu estava trabalhando ali de madrugada, ali escutando uma pregação, e de repente cachorro latindo e uma agitação, e eu olhava, mas o que está acontecendo? Parecia assim, 2 homens ali brigando ali do meu lado, e cachorro latindo, e corria para dentro do mato, que loucura! O mundo espiritual, ele é tão real como esse mundo que você está vendo. É. Mas isto sempre é feito para o nosso bem, apenas não podemos entender isto porque nós o fizéssemos. Então não seria assunto de fé para nós. Nós iríamos com um conhecimento, mas nós o fazemos e nós o temos e nós cremos pela fé em sua palavra, porque vai contribuir para o nosso bem. Se nós pudéssemos agarrar isto hoje, esta manhã, se nós pudéssemos compreender que todos os nossos problemas, e não há nenhum de nós aqui que está imune deles, e se pudéssemos perceber que aquelas coisas são para nosso bem, está escrito em uma das escrituras na Bíblia, que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro. Por isso Deus está nos dando estas provas. Depois de nos tornarmos propriedade dele, aleluia, nossa confissão, nosso batismo e nossa promessa de caminhar na vida por ele. Então, toda prova que vir sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória, aleluia. Isso nos traz a um lugar onde Deus pode fazer-se mais real para nós do que ele era
antes de vir a prova. Quando Jó estava numa prova, tinha perdido os filhos, a mulher dele tinha dito, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele estava, vamos dizer assim, até meio leproso no corpo, perdido os bens. E ele estava, vamos dizer, a zero. Mas o profeta disse que ele teve uma visão. Jesus, ele ainda não tinha ido ainda para o Calvário. Mas Jó, lá na cinza, ali, você pode colocar você também, como Jó, passando por prova, dificuldade. E de repente Jó teve uma visão. Ele viu o seu Redentor ressuscitando, indo ao Calvário, mas ressuscitando. E quando Jesus ressuscitou, Jó ressuscitou juntamente com Jesus. Então vamos dizer, depois que ele teve aquela visão e ele viu que o corpo dele não estava mais leproso, que os filhos dele seriam restituídos, que seus bens seriam todos restituídos, então ele bradou, eu sei que o meu Redentor vive. E não importa, em outras palavras, que a minha carne apodreça. Esses olhos viram o Rei. Esses olhos já viram o Redentor. Então não importa mais o que acontecer comigo. Eu sei que meu Redentor vive. Não importa nessa manhã o que aconteça comigo, com você. Você tem que ter uma certeza. O seu Redentor vive. E se ele vive, você vive eternamente também. Não só vida natural, mas também você tem vida espiritual. Porque naquela manhã de ressurreição, diz o profeta, houve uma dupla saída do sol. O sol natural saiu, mas o sol da justiça também saiu, trazendo vida eterna. Abraão, Isaac, Jó, os patriarcas, também eles ressuscitaram, aleluia. Os santos do Velho Testamento ressuscitaram. Aleluia. Diz a Bíblia que as sepulturas se abriram e ainda eles passearam na cidade. Os santos do Velho Testamento. Isso tipifica também que os santos do Novo Testamento também vão ressuscitar. Aí está eu e você. Aleluia. Eu quero unir-me a Jó esta manhã e dizer que eu tenho vivido tempo suficiente para saber que isto é verdade. Eu tenho visto isso na minha própria vida, que toda vez que uma grande situação surge, que eu não tenho para onde ir, nem para baixo, nem para cima, Deus faz um caminho. E o fim é glorioso. Eu apenas gostaria de saber como sua graça sempre faz isto. Mas Ele o faz. E lembre-se, em todas estas coisas, Satanás tenta nos deixar nervosos. Você sabe que às vezes Deus permite o diabo para te ficar nervoso. E você tem que ter uma coisa que o profeta disse: discernimento. Para ver da onde é que está saindo aquela palavra, por que aquela pessoa está falando aquilo, por que está agindo daquela maneira. E aí, se você tem discernimento, você sabe se aquilo provém de Deus ou não. Porque no mundo espiritual a coisa é assim, ó, rápido. Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui, na mesma frase, depois dele falar isso, não demorou muito, Jesus começa a dizer que ele vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. O que foi que Pedro falou e fez? Disse: não, isso não vai acontecer, e tal, e tal, e tal. E o que foi que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Como que o diabo usou a boca de um crente? Usou. E usa. Então o que eu tenho que fazer? Vigiar. O que você tem que fazer? Vigiar.
o que sai dos teus lábios. Davi disse: Senhor, põe uma guarda na porta dos meus lábios. Vigia o que sai da minha boca. Deus faz um caminho e o fim é glorioso, e eu apenas gostaria de saber como sua graça sempre faz isso, mas Ele faz. E lembre-se, em todas estas coisas, Satanás tenta nos deixar nervosos e agitados, que nos leva a pensar, por que isto aconteceu? Por que não poderia ter sido, por que teve que ser dessa maneira? Porque Deus sabe que você tem estrutura, né? Para aguentar certas provas. Agora, o cristão, ele passa por prova. E ele precisa de discernimento para compreender que aquilo é permissão de Deus. Claro, às vezes a pessoa vai plantar uma coisa que vai colher. Aí não é prova. A pessoa plantou, vai colher. Mas, quando é que você sabe que é prova? É quando a tua vida está alinhada com a palavra. E se vem as provas, então, deixa vir, que é para você crescer na estatura de um varão perfeito. Davi, no Salmo 73, se você abrir a palavra no Salmo 73, você vai ver que Davi, ele via a prosperidade do ímpio. E ele não entendia como é que os ímpios prosperavam, e nada acontecia na vida deles, e parecia que tudo ia bem, até que ele entrou na presença de Deus, então ele entendeu o fim dos ímpios. Porque quando a pessoa não entra na presença de Deus, ele não entende o porquê das coisas. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Isso aqui é interessante. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos. Não tenha inveja de mundano, de religioso. Confie em Deus. Se alegre em Deus. Tudo que Ele te deu, diga obrigado, meu Deus. Não tenha inveja. Davi chegou a ter inveja. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte. Olha, não tinha um problema nenhum. Se morresse, não, eu já tenho um plano de uma funerária. Né? Não, isso aí não... Morreu? Não tem problema, já está pago uma funerária, já, tudo certo. Não tem problema. Vamos fazer um velório, olha, bem bonito. Até na morte não tem problema, não tem? O problema é do outro lado, né? Ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como em outra gente, ou seja, o trabalho deles é suave. Mas eu tenho que trabalhar, você tem que suar a ganhar o pão. Nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender, isto fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Porque se você tem pouco com Deus, esse pouco com Deus está no lugar seguro, está na rocha. Agora o ímpio ele pode ter muito, mas esse muito sem Deus não é nada.
está em terreno, em areia movediça, uma hora vai afundar. É só você comparar esse salmo com o Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Entenderam, amado? Então, o cristão, ele está em lugar seguro. O cristão, ele não recua na batalha. Agora, a única maneira, irmãos, de ser um cristão é se a palavra estiver em nós. Se a palavra não estiver em você, como você vai ser um cristão? Mensagem um absoluto, parágrafo 86. Mas um cristão significa como Cristo. E a única maneira de você ser como Cristo é se Cristo, a palavra, estiver em você. Amém, amados? E se a palavra estiver em você, você pode pedir a Deus o que você quiser e será feito. Você crê assim? São João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E todo aquela que dá fruto, aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem não está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você crê nessa palavra? Então, por aqui você já vê que ser um cristão é algo tremendo, é ser como Cristo, é estar na palavra. E você estando na palavra, você pode pedir, segundo a palavra, o que você quiser. Será feito. Mas você tem que tirar o diabo do seu caminho, porque ele vai colocar empecilhos. Amém, amados? Para encerrar, eu quero dizer que o cristão, ele mantém o equilíbrio. O cristão, ele não é apegado à vida material. O cristão, ele mantém um equilíbrio na vida material e na vida espiritual. Ele é uma pessoa equilibrada. Amém, amados? Abram a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Esse é o cristão.
Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13. Não digo isto, Filipenses 4, do 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, é uma coisa que eu tenho que aprender e que você tem que aprender na vida cristã. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Esse era o apóstolo Paulo, aleluia. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passou dificuldade? Passou. Passou fome? Ele passou fome. O apóstolo Paulo passou fome. Você já passou fome? Quem passou fome aqui? Passou fome. Ele passou fome. Ninguém passou fome aqui. Deus sempre deixa. Ele passou fome. Mas também quando veio a abundância para ele também soube agradecer a Deus. Na tristeza ou na alegria, ter muito ou ter pouco, ele sabia que ele era o dono de todas as coisas. Nós sabemos que somos o dono de todas as coisas. Somos herdeiros de todas as coisas. O profeta diz, numa casa pequena, ou numa choupana, ou numa mansão, não importa. Eu sou herdeiro de todas as coisas. Eu sou o filho do dono. O cristão é aquela pessoa que nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não é um cristão. Tem que nascer de novo. E quando você encontra uma pessoa nascida de novo, diz o profeta, nem o inferno pode mover aquela pessoa. E a pessoa que é nascida de novo não é uma pessoa que é levada por qualquer ventinho de doutrina. Ou não é aquela pessoa que vai aqui, vai ali, pula aqui. Não. É um cristão equilibrado, é um cristão firme. Mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, parágrafo 100. Só vou ler isso aqui e encerro. Assim é com cada cristão nascido de novo. Quando ele realmente entra em Deus, como Davi entrou, como todo cristão entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, tem firmeza de ânimo. Ele tem benignidade, é uma pessoa gentil, mansa. Ele tem quietude, mansidão, poder, aleluia, fé, amor, gozo, que é alegria, paz. Esse cristão, ele não é atirado para lá e para cá como o mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele se preocupa com a vinda de Jesus, mas com coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma rolha de garrafa num oceano ventoso. Ele está firmado, aleluia. Seu coração é puro. O coração de um cristão é um coração puro. Seus pensamentos são puros. Suas intenções são puras. Sua alternativa é correta. E ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus. E o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. Ele tem amor divino, pureza em seu coração. Para cada homem e mulher, ele se abstém das coisas do mundo.
elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Esse é o cristão. Estou falando de um cristão. Não estou falando de um religioso, de um igrejeiro. Não. Estou falando de um cristão, nascido de novo, firmado na palavra, posicionado, que a sua fé está em Cristo, na palavra, na mensagem da hora. Não acredito muito. Posso estar errado. Se tiver, depois você me ajuda. Mas eu não acredito muito que fora desta mensagem exista condição de uma pessoa ser como Cristo. E ser alinhado com a palavra, mesmo porque a palavra, ela precisa ser revelada. Primeiro ponto, sem a revelação, a gente faz tudo errado. E depois que você recebe a revelação, a palavra já não é só a palavra escrita, é a palavra revelada. E depois de você ter a palavra revelada, essa palavra revelada produz a palavra manifestada. Aí não é só a Bíblia debaixo do papel ou debaixo do meu braço assim. Né? Não é. Já é a palavra indo para o trabalho. É a palavra vindo para a igreja. É a palavra lá no mercado. É a palavra. Palavra manifestada. Aí as pessoas olham para a minha vida, olham para a tua vida e vão dizer, aquele homem é um cristão. Aquele homem, eles não dizem cristão, né? Eles dizem evangélico. Mas você pode dizer, não, eu sou um cristão, porque eu nasci de novo. Porque eu creio em uma mensagem poderosa que transformou a minha vida. Mas e que igreja você é? Não, eu não represento nenhuma igreja. Eu represento aqui na terra o Senhor Jesus. Estou representando Ele. Então, amados, que Deus abençoe vocês nessa manhã. São essas pequenas palavras que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Jorge.